Fala pessoal, eu sou o professor Julián e no vídeo de hoje eu vou querer quebrar junto com vocês 4 mitos, 4 ideias que atrapalham qualquer um de nós palestrantes, professores, qualquer um de nós apresentadores. Bom, então se você quer botar um ponto final nessas ideias pré-concebidas que muitas vezes nós carregamos, ainda que não de uma forma plena, mas ainda fique algum resquício dentro de nós em alguma dessas 4 ideias, eu te convido para ficar comigo no vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá. Todos nós que somos professores, nós convivemos com alguns conflitos mentais que, se a gente não toma cuidado, isso vai nos perturbando ao longo da jornada e isso vai diminuindo muito a qualidade do nosso trabalho. Porque é como se ficássemos em um conflito entre aquilo que a gente acredita e o outro lado é aquilo que a gente deveria acreditar ou que as pessoas têm falado ou que a gente ouve ou que a gente lê. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês hoje, eu vou discutir com vocês 4 pontos que assombram a nossa carreira de professores, de palestrantes e que eu percebo cada vez mais que vem muitas vezes tirando a oportunidade de muitas pessoas a alavancarem, a darem os reais saltos, os saltos justos na carreira de cada um que fica inibido e coagido mediante algumas crenças que ou são colocadas por nós mesmos ou que muitas vezes a gente ouve das pessoas que estão até próximas de nós. Então vamos lá. Primeira delas, falar em público é um dom. Eu não vou falar em público, eu não vou me expor, eu não vou me apresentar, eu vou fugir dessa oportunidade, porque isso é um dom. Falar em público é um dom. Bom, eu quero saber o seguinte, quem é que te contou isso? Aonde que você viu isso? Como que você me prova isso? E com que base você traz essa crença para você? Quando a gente fala que falar em público é um dom, você está definitivamente aniquilando a força da prática, do treino. Você está descredibilizando a ideia de que a prática ela vai nos levando a uma melhora contínua. Caminhar é um dom. Se a gente pensar que caminhar é um dom, a gente pensaria o seguinte, se uma criança ela levanta e ela não caminha pela primeira vez, e ela acreditar que caminhar é um dom, ela nunca vai caminhar. Porque se ela não levantar, caminhar, cair, engatinhar, e bater a cabeça, e caminhar, e tentar, até que a prática leve ela ao sucesso de caminhar, ela não experimentaria a oportunidade hoje que ela tem de caminhar. Quando a gente fala que o falar em público é um dom, a gente, de uma outra forma também, pode ser que isso que eu vou falar vai gerar um pouco de desconforto aí em vocês, mas quem de vocês tem falado isso, talvez vocês tenham fugido do protagonismo da história de vocês. Porque se é um dom, eu não estou falando bem, então eu não preciso nem testar, não preciso treinar, não preciso suar e me esforçar. Vou abrir um parênteses. Isso que eu estou fazendo hoje, agora, nesse exato momento, falando para uma câmera, vivenciando um mundo online, conversando com pessoas que eu não estou vendo agora. Isso está longe, mas longe de ser uma zona de conforto minha. E aí? Eu preciso de praticar, não preciso? Eu preciso de me esforçar. Eu preciso de me enquadrar a uma métrica, a um conjunto de padrões novos, os quais estão promovendo o meu exercício nessa minha habilidade. Então, e eu não vou nem voltar à famosa história de Demóstenes, um dos maiores oradores da Grécia Antiga. Essa história é legal, depois vocês podem até procurar ela aí no Google. Demóstenes,
Isso é uma história ou uma lenda. A gente não sabe qual é a origem disso. Mas Demóstenes, reconhecido como um dos maiores oradores da Grécia Antiga, ele era gago. E ele tinha muita vontade de falar em público. E a primeira apresentação dele foi um fiasco, foi um fracasso. E ele foi muito criticado, e isso ficou para ele como um desafio. E ele foi praticar. E tem algumas histórias legais, o como que ele fez isso, para que ele pudesse, então, consertar a gagueira dele, consertar os padrões de gesticulação, a coragem, a autoestima dele num público, numa plateia para falar, no palco para falar para um público. E é a história como se fosse a representação, é a metáfora de que falar em público não é um dom. É um exercício, é uma prática. É claro que existem pessoas que têm mais facilidade, mas qualquer outra coisa na vida é assim. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a importância para você de falar em público? Ou quais são as oportunidades que você tem deixado passar pelo medo de falar em público e não se exercitar para falar em público? Qual é a zona de conforto que você não está querendo nesse momento sair e se expor para praticar? De fato, gente, qualquer grande passo que a gente dá na nossa vida, ele vai envolver um conjunto de abdicações e de esforços que vão tirar a gente da zona de conforto. Então, como que a gente rebate esse conceito? Aniquila mesmo, risca. Isso aqui tem que sumir. Que tem que sumir. Falar em público não é um dom. Falar em público é uma habilidade desenvolvida tal qual qualquer outra. Ah, mas eu sou muito tímido. Sim, quem é muito tímido tem muita dificuldade de falar em público. Verdade. Quem é muito extrovertido também. Como assim? Tem. Sabe por quê? Porque quem é muito extrovertido, ele vai fazer daquele momento uma festa. E pode virar um show. E quando você está compartilhando um conhecimento, palestrando, dando uma aula, e você achar que aquele palco ali, talvez a melhor palavra não é palco, mas fica a palavra palco, aquele palco ali é seu, os holofotes estão sobre você, aquilo é o seu show, sinal vermelho. Tão vermelho quanto para aquela pessoa que chega muito tímida, com muito receio, com uma linguagem corporal de muito medo. O excesso de receio, o excesso de medo, esse mindset muito acuado que a pessoa ela entra, ele é tão perigoso quanto muito confiante. Porque aí a sua palestra vai passar a falar mais de você do que do assunto e do que da sua plateia. Então sim, existem práticas, existem formas que a gente desenvolve, existem habilidades que a gente pode desenvolver para que a gente melhore esse nosso estado no momento de falar em público. E a gente pode, então, discutir sobre essas habilidades depois, em outro vídeo. Porque a primeira coisa eu quero quebrar é essa ideia. Falar em público não é um dom. Bom, vamos fazer diferente. Eu não acredito em momento algum que falar em público é um dom. É uma habilidade na qual muitas pessoas têm mais ou menos, sim, e ela pode ser desenvolvida, como qualquer outra habilidade. Andar de bicicleta. Certo? Beleza. Segundo, nós impressionamos quando mostramos perfeição. Isso é muito comum. E esse mundo digital agora, ele tem vindo, ele chegou para quebrar isso de uma forma muito interessante. Por quê? Hoje a gente está envolvido em um volume de informação muito grande, e esse volume de informação ele é grande, ele chega nessa velocidade também, com um dos pontos em que se quebra essa premissa, que o que a gente precisa de passar, quando a gente se coloca como um
oferecedor de conteúdo, isso não precisa envolver a perfeição. Perfeição em que sentido? Vamos lá. Um dos pontos mais comuns, um dos erros mais comuns dentro disso, é quando eu vejo, é quando a gente percebe que a gente tem um palestrante falando, por exemplo, palavras difíceis, termos muito técnicos, para impressionar, para poder evidenciar a autoridade e a perfeição da fala e a fluência da fala. Ele escolhe as melhores palavras. Ele dá uma cadência parecendo como se fosse muito ensaiada de tudo aquilo que ele está se propondo fazer naquele momento. E isso, ao invés de trazer para aquela plateia, para aquele grupo de pessoas, um alinhamento, uma conexão, uma empatia, isso na maioria das vezes, isso desconecta. É claro que vão existir pessoas que vão prezar e que vão se sentir profundamente tocadas e alinhadas com palavras complexas, difíceis, que poucos entendem. Sim, o mindset dessas pessoas, geralmente ele está conectado com o do palestrante. Perfeito, existe o engajamento, sintonia. Mas eu vou falar que estatisticamente, sei lá, um público às vezes de 100, pode ser que você encontre 1, 2, não sei. Não sei falar essa estatística, mas na minha experiência, na minha vivência, aí como que você mede isso? Como é que você sabe disso? Bom, gente, sala de aula. Você está dando aula ali para 100 pessoas, para 50 pessoas, para 200 pessoas, para 20 pessoas. O número de pessoas não importa. E quando você olha no olho da pessoa, nos sorrisos, nos cantos de boca, nas expressões faciais, você percebe se você conecta ou desconecta. E aí você tem que modular. E quando você traz um modelo daquela perfeição, do inatingível, das palavras perfeitas, para tudo perfeito daquele momento, é como se você estivesse oferecendo para aquelas pessoas uma imagem que você não é. É claro que a gente precisa de buscar a nossa perfeição no sentido de eu vou fazer aquilo dali o melhor que eu posso. Mas antes de pensar em como é que a minha imagem vai ficar para aquelas pessoas, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que começar de trás para frente, engenharia reversa. Eu tenho que pensar o seguinte, como que essas pessoas vão se sentir com a minha fala, com o meu discurso, com a minha aula, com esse conjunto de conhecimentos que eu estou entregando para eles. Uma palestra não é um show. Não. Se você agora aí tem buscado, através desse conteúdo, de leitura de livros, de qualquer outro conjunto de banco de informações, de conhecimento, para você se formar um grande apresentador, um grande palestrante, eu compartilharia fortemente uma dica com você agora. Se você tem feito isso por você, se você tem procurado ser o centro das atenções ali e brilhar num palco, a dica que eu te daria é cuidado, porque a chance desse tiro sair pela culatra é muito grande. Ah não, mas eu conheço muita gente de sucesso que pensa assim, claro, mas nesse momento eu estou gerando uma empatia com vocês e vocês estão aqui nesse vídeo comigo porque vocês já começam a acreditar e sentir uma sintonia com o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de enxergar o apresentador, e eu não acredito que o momento em que a gente dá uma aula, em que a gente sobe num palco, em que a gente dá uma palestra, aquilo ali é um show. Porque isso volta a atenção para nós e isso faz com que a gente esqueça quem está do outro lado, com a sede do conhecimento, com a expectativa de que aquilo que você vai falar vai mudar a carreira deles. Vai tirar uma dor, vai resolver
um ponto específico que ele estava travado, se é uma palestra muito técnica, ou se, por exemplo, vai permitir com que ele sonhe com outras coisas, outros passos na carreira, inspire com ideias. Então, essa ideia de perfeição do apresentador, inclusive, traz uma angústia, uma obrigação muito maior do que o apresentador tem, do que o professor tem, do que o palestrante tem. Qual que é a sua obrigação ali? Qual que é o seu dever? Você já parou para pensar? Faz isso. A próxima apresentação sua, se você que é professor, sua próxima aula, se você que é um treinador, se você que é um ministrador de cursos, você que é um expert em um assunto e está constantemente sendo presenteado com aquele momento em que você vai falar para pessoas, para e pensa, qual que é o seu dever naquele momento? Qual que é a expectativa que vocês acham que as pessoas que estão lá têm de você? Eu acho que isso vai responder muito sobre esse estado de perfeição. As pessoas não querem ninguém perfeito falando de forma perfeita algo perfeito. Não. Querem uma autoridade num assunto, falando com propriedade, em que a gente olhe no olho da pessoa e saiba que aquele cara ali estuda muito. Aquela mulher ali, ela passou horas da vida dela se dedicando sobre aquele assunto. Aquele expert que está ali agora, ele está compartilhando algo muito valioso comigo. E ele, para aquele assunto, você sabe, o cara, a mulher ali, eles são muito feras nisso. Se a gente sai dessa tentativa de querer expor um estado de perfeição, isso vai deixar a gente, inclusive, mais solto, mais à vontade, mais confortável com aquele contexto. Afinal de contas, eu não preciso de me mostrar perfeito. Eu não preciso de falar, querer mostrar que eu sei muito através das palavras complexas que eu vou falando. Terceira crença limitante que existe dentro do mundo das apresentações. A terceira ideia, que ela é muito comum e eu ouço constantemente, porque eu produzo as minhas aulas com slides. Eu acredito muito nos slides como elementos, como protagonistas de uma apresentação muito legal, muito atrativa. Esses slides meus, eles têm alguns vídeos, ele tem músicas curtinhas, ele tem esses efeitos especiais, ele tem imagens bem tratadas. Isso eu vou conectando a pessoa naquele momento de conhecimento, porque lembrem, eu sou um professor de neurociências, eu dou aula de neuroanatomia, neurofisiologia, assuntos que tendem, a princípio, apesar de gerar um encantamento inicial, eles tendem a repelir pela complexidade que eles estão envolvidos. Mas a gente pode fazer tudo que é complexo se tornar simples, tudo. A forma de explicar, isso vai depender da habilidade do apresentador. E para isso, eu uso muito os meus slides. Então, eu ouço isso muito, tá? Final de palestra minha, vem algumas pessoas conversarem. Julian, seus slides são muito incríveis, são muito legais. O que é isso? Como é que você faz esses efeitos, tal? A frase que eu ouço. Só que eu não sei fazer slides. Eu não sou da área. Eu morro de rir, porque assim, que área que é essa? Eu devolvo essa pergunta, mas tudo bem, que legal que você gostou. Mas me explica melhor essa frase, porque e parece que é algo ensaiado, gente. Eu ouço isso muito. Eu não sou da área. Aí eu devolvo a pergunta para a pessoa, em que área que eu sou? A pessoa não sabe responder. Eu pergunto assim, qual é a minha formação? Ah, não, você pode ser que já fez algo vinculado a design, aí a pessoa começa a inventar programação. Gente, é PowerPoint.
Eu faço slide em PowerPoint. Como assim você não é da área? Ou você está querendo falar que você nunca teve o trabalho de querer se envolver e fazer slides muito melhores do que esses que você tem feito? Ou você está querendo me falar que você nunca teve a oportunidade de ser convidada a tornar o momento de confecção dos seus slides um momento mágico, um momento agradável. Porque é o seguinte, aí você pega essa pessoa, tá? Tô contando casos que aconteceram dentro da minha realidade. Não, tudo bem, eu vou te ajudar então a fazer os slides. Eu vou te ensinar o que eu sei. Gente, são esses vídeos que eu tô mostrando aqui no canal, é só vocês olharem eles. Vai lá, assiste o vídeo, aproveita, vai lá, corre no vídeo, vê se você gostou, deixa um comentário. São esses vídeos de técnicas, dos slides, do processo criativo, de edição, de ferramentas básicas, técnicas básicas. Aí você começa, eu comecei a ensinar para a pessoa, aí a pessoa falou assim, mas dá muito mais trabalho do que os slides normais, não dá? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. A vida é assim mesmo, não é, gente? E aí a gente vai percebendo como que a gente vai se diferenciando da média. E isso não é a perfeição. Nos meus slides eu não procuro a perfeição. Eu não tenho nem informação para isso. Eu ponho energia, eu ponho meu sentimento neles. Eu ponho algo especial para que aquela composição das letras, das imagens, das cores, da música chegue e bata no coração da pessoa assim, ó. Taf. Certeiro. Para chegar e tocar e mexer. E fazer a pessoa olhar para mim, olhar para a tela e querer saber um pouco mais. Então, nós, como apresentadores, como professores, como aqueles que são convidados constantemente a passar o conhecimento para frente, a compartilhar o banco de experiências naquele assunto, nós precisamos muitas vezes de usar slides. A gente usa esses slides nas nossas apresentações. E é muito comum a gente achar que eu não sei porque eu não sou da área. Algumas pessoas falam assim, eu não mexo com informática. Como assim você não mexe com informática? Bom, tudo bem. Se a pessoa não tem um computador, aí tudo bem. Aí a pessoa, de fato, ela não tem a oportunidade de fazer uma apresentação no PowerPoint. Mas se você tem um computador, porque o computador, quando você compra ele, usado, novo, ele já vem com PowerPoint. Ou as licenças de PowerPoint, você adquire elas num preço bem acessível hoje. E você tem um mouse, acabou. E você tem aqui, ó, cachola para você pensar, se envolver, para você querer ter ideias legais. Você faz os seus slides. Então, terceira crença que a gente, ó, vai cortar. Não é verdade. Para fazer bons slides, basta você ter vontade de aprender. E eu posso te ajudar com isso. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar com isso. Eu tenho um banco de experiência suficiente para te ensinar os melhores atalhos. Vai nos meus vídeos aí. Aí não, eu estou apontando para cá, mas não é para cá, né, gente? É para cá. Corre nos meus vídeos, que deve estar aqui embaixo ou do lado. Pro lado de lá, pro lado de cá. Beleza? Tá joia? Quarta crença limitante. Quarto mito que a gente tem dentro das apresentações. A técnica define um bom apresentador. Como assim? Essas frases eu que inventei aqui, tá, gente? Um bom apresentador é aquele cara, é aquela pessoa cheia de técnicas, que sabe unir todas as técnicas. Bom, vamos distinguir o que está sendo dito aqui para que a gente não faça uma verdade virar uma mentira, tá?
Então vamos começar pela verdade. A apresentação, se apresentar, apresentações, sem dúvida alguma, representam um mundo, um universo, um contexto, um cenário que carece de estudo. Ou seja, para que a gente se torne um bom apresentador, para que você se torne uma boa apresentadora, nós todos precisamos estudar. A gente estuda tanto de forma técnica quanto de forma prática. Quanto mais aulas e palestras e cursos a gente ministrar, quanto mais o maior o volume de horas praticando, a gente tende a melhorar. Só que a gente não pode só praticar. Porque uma prática que ela não é consciente, ela não necessariamente ela te gera saltos de melhora. Esses saltos de melhora, eles vão vir quando você pratica num estado consciente, sabendo que você vai pular mais uma etapa. Exemplo. Você dá aulas, fazer gravações, não quer dizer que você vai reduzir os seus vícios de linguagem, que é um ponto que é muito comum dentro das apresentações. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. Se a gente não entra numa etapa consciente, eu vou eliminar os meus vícios de linguagem, eu não consigo eliminá-los, porque eu não tenho eles consciente, eu não estou numa prática deliberada, consciente para isso. Então, treinar a prática, só o exercício, ele não vai solucionar, ele não vai te permitir dar saltos de progresso, de alta performance. Você precisa de fazer a prática de forma consciente. E para isso existem técnicas. Existem dicas, macetes, exercícios. Então isso é uma verdade. A verdade de que, por exemplo, a técnica está envolvida na formação de um bom apresentador. Verdade. Agora, a técnica define um bom apresentador? Quando eu quero aniquilar essa ideia, trazer ela, derrubar esse conceito, é o que eu quero falar o seguinte: é muito comum a gente acreditar que para sermos bons apresentadores nós precisamos dominar, por exemplo, as técnicas de oratória e de linguagem corporal. Uma coisa é estar atento a, uma coisa é praticar, uma coisa é vivenciar essa prática, outra coisa é você estar condicionado, ser refém a. Quer dizer o seguinte, imagina, por exemplo, eu gesticulo muito quando eu falo. Pode ser que se eu passar esse meu vídeo, eu falando na forma como que eu falo, para um expert em oratória, ele vai reduzir, ele vai me sugerir evitar mexer muito a mão, desse jeito meu italiano de dar aula, e a pessoa vai me orientar a falar com as mãos assim. Então, por exemplo, boa tarde pessoal, na nossa aula de hoje, parará, parará, tarará, tarará. E eu usar um banco de técnicas de linguagem corporal de sucesso, pré-estabelecido, com resultado, validado, mas que não está alinhado a mim, que não me deixa confortável. Então, se eu acreditar que para eu ser um bom apresentador eu vou precisar de falar assim, simplesmente pelo fato disso ser uma técnica de posição de mãos, isso viola qualquer princípio, o maior princípio das apresentações, que é a conexão, que é a empatia. E para eu poder gerar empatia, para eu poder gerar conexão, eu preciso de estar à vontade. Então eu vou ficar batendo. Posso bater essa caneta na minha mão. O que eu não posso é, de fato, é conversar com vocês a aula inteira assim.
ou conversar com vocês a aula inteira passando a mão no cabelo, rosto, orelha, nariz, qualquer coisa que seja. Eu não posso passar uma aula falando em vícios de linguagem. Então, por que eu botei provocativamente essa última ideia, essa última crença? Porque muitos de nós, quando a gente acredita que é a técnica que vai definir um bom apresentador, isso nos tira mais uma vez do palco. Isso nos inibe. Isso faz com que a gente só inicie os nossos trabalhos quando estivermos 100% alinhados. 100% enquadrados, esse de slide não, porque ele é a parte, nesses outros 3. E aí a gente não começa nunca. E você sabe o que acontece quando a gente não começa nunca? Eu tenho certeza que você que está aí agora, você vai pegar um pedaço de papel, acabei de inventar isso, e você vai me contar o que de muito especial você, como palestrante, professor, como um expert, você teria ou tem para compartilhar com as pessoas. Que ideia que você gostaria que as outras pessoas elas pudessem receber de você, ou que você pudesse compartilhar. Nós gostamos de passar o conhecimento para frente. Isso faz parte de um princípio nosso, cultural. É uma tendência. As receitas de bolo da avó estão aí, passando de geração para geração. Ainda que você vá no YouTube aqui agora e digite bolo de cenoura fofinho. E o que mais dói é que às vezes ele é mais gostoso que o da sua avó. Mas o que a gente sente que o da avó da gente não é nada mais gostoso que o dela. Por quê? Porque nós gostamos de passar os nossos valores, as nossas ideias, as nossas conquistas, as nossas experiências, as nossas descobertas. Nós gostamos de falar, gente. Nós gostamos de transmitir o conhecimento falando. E você sabe o que me dói? É quando eu vejo que existem muitas pessoas, e você que está aí, que acabou de anotar no papel, e está anotado aí, eu estou confiando que você anotou. Sabe essa ideia que está aí no seu papel agora? Eu começo a acreditar que em algumas vezes vocês tiveram a oportunidade de subir um palco, ligar uma câmera, ou entrar ali em um cenário em que você pudesse compartilhar esse conhecimento e você não o fez. E você sabe por que você não o fez? Provavelmente. Claro que existem outros fatores, gente. A última coisa que eu estou querendo falar é que eu estou esgotando o assunto. Eu fui esperto, eu botei guarda-chuvas maiores aqui, eu botei assuntos mais tópicos que eles abrigam os outros fatores que estão aqui dentro. É claro. Mas é porque eu quis, nesse vídeo de hoje, trazer uma reflexão e uma provocação para cada um de vocês que está aí, que tem deixado de compartilhar suas ideias, esse mundo de informações que vocês têm aí, e não são informações que informam, são informações que aconselham, que são capazes de transformar, que tiram dores, que impulsionam sonhos. Vocês, professores, que têm dado aulas muitas vezes um pouco mais inibidos, com um estado de confiança menor, quando a gente vai apresentar uma ideia, seja no ambiente de trabalho, através de uma apresentação com slides, ou com simplesmente um discurso seco, sem nada, ficou de pé, agora é a sua vez de falar. E quando os nossos olhos estão voltados para eu não falo bem mesmo porque falar bem é um dom. Eu vou me carregar agora com um estado mental que tudo que está ali precisa de ser perfeito. Porque eu preciso de passar uma boa impressão. Eu preciso de transformar aquele ambiente com isso. E eu vou escolher as palavras mais complexas. E eu não estou preparado ainda.
Eu não domino as técnicas de linguagem, de oratória. Eu não fiz aquecimento vocal. Eu não posicionei minhas mãos no local correto. Lembrando que isso é fundamental com que seja desenvolvido ao longo do nosso aperfeiçoamento. Nós, sim, precisamos de investir nas melhores técnicas, habilidades, para que a gente se aperfeiçoe de forma consciente. Mas a gente não pode acreditar que isso vai definir, vai condicionar. Nós precisamos entender que uma palestra não é um show. E você não é a estrela da noite. Quem tem que brilhar é o seu público, com a sua ideia, na cabeça deles, transformando a vida deles. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com uma pessoa que você acha que pode gostar, que você pode ajudar essa pessoa com esse vídeo, e deixa aqui o comentário, porque ele vai ser fundamental para que eu possa compreender um pouquinho melhor a demanda de vocês, o que vocês estão esperando, ideias de novos conteúdos, para que ele fique cada vez mais especial e mais customizado para cada um de vocês. Um grande abraço, até semana que vem. Até mais, gente!